Fé e esperança. Reflexões e respostas à luz da doutrina cristã com Jesus e Maria. Um livro de Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin. Parte 1, capítulo 6. Perdão e caridade. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Na vivência cristã, é necessária a compreensão do significado da cruz de Cristo. São Paulo afirmou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Na cruz, os nossos pecados foram expostos e perdoados. A cruz impõe-nos o dever de perdoarmos uns aos outros. Somos beneficiados pelo perdão por meio do sacrifício de Cristo, mas temos dificuldades em perdoar nossos irmãos. Nosso orgulho, a exigência de nossos direitos, nossas convicções e verdades, nos impelem a dizer não quando se trata de absolver o nosso semelhante. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesus nos ensina: Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Sob essa perspectiva, as ofensas deixam de ser imperdoáveis. O olhar dirigido ao irmão tem de ser reflexo do olhar que Deus dirige a nós. O tratamento dado ao ofensor tem de ser a medida da graça que precisaríamos receber se nós fôssemos os ofensores. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos dá a referência: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Mateus capítulo 6, versículo 12. Esta petição é surpreendente. Se comportasse somente o primeiro membro da frase, perdoai-nos as nossas ofensas, poderia estar incluída implicitamente nas 3 primeiras petições da oração do Senhor, pois que o sacrifício de Cristo é para a remissão dos pecados. Mas, de acordo com o segundo membro da frase, a nossa petição não será atendida sem que primeiro tenhamos satisfeito uma exigência. É uma petição voltada para o futuro e a nossa resposta deve tê-la precedido. Liga-as uma expressão, assim como. Quarta parte, parágrafo 2838 do Catecismo da Igreja Católica. Recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs, nosso coração se fecha. É como se nós tornássemos impermeáveis ao amor misericordioso do Pai. Confessando nosso pecado, nosso coração se abre à graça de Deus. Perdoar não ocorre naturalmente em nós. Exige treinamento diário e muitas orações. Para dominarmos a nossa velha natureza, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Precisamos aprender a conter nosso temperamento e nossas certezas, nosso senso de justiça, quase sempre regidos pela ótica humana. No Antigo Testamento, o livro de Eclesiástico nos ensina: Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus, e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo, e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33, capítulo 28, versículos do 1 ao 9. Lendo esta passagem bíblica, concluímos vários ensinamentos. Primeiro,
Perdoar não significa necessariamente que esqueceremos a injúria, mas que não guardaremos rancor nem mágoas. Esses sentimentos nos fariam muito mal. Perdoar por amor a Deus não é simples. É um ato de superação pela graça divina. É preciso disciplina para vencer a tendência de revidar, os sentimentos hostis e o ímpeto de defender os próprios direitos. Isso é difícil, principalmente em ambientes de trabalho corporativos e de elevada concorrência. No entanto, o cristão deve sempre agir com a verdade, autenticidade, amor e compaixão. Se for o caso, deve procurar o ofensor em particular e tratar sobre o ato que o desagradou, sempre de forma educada e verdadeira. No ato de perdão não está implícito humilhar-se. Devemos sim, na medida certa, mostrar a quem nos ofendeu os limites de suas atitudes. Afinal, a palavra nos ensina: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Nisto está implícita uma igualdade no ato de amar-nos e amar a terceiros. Por isso, ser cristão é caminhar com a cruz de cada dia, porque estreita é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Mateus capítulo 7, versículo 14. Segundo, o ato de perdoar não depende de o outro aceitar nosso perdão. Terceiro, só é possível fazer o movimento do perdão se tivermos fé nas leis de Deus, se tivermos intimidade com Deus para que a sua graça atue em nós. Sem ela, não venceremos nossas limitações humanas. Adotar a perspectiva de Deus significa perceber a eternidade e saber que este tempo aqui é passageiro. Somos seres espirituais, precisamos construir nosso caminho rumo ao céu. Essa deve ser a nossa esperança. A medida do perdão. Por meio de histórias simples, Jesus ilustrava os elevados padrões da ética cristã. Certa vez, São Pedro lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Mateus capítulo 18, versículo 21. É provável que Pedro estivesse associando o número 7 ao encerramento de um ciclo, pois há vários textos nas Escrituras relacionados a esse número, a começar pela quantidade de dias para Deus concluir a criação do mundo. Jesus então contou-lhe uma parábola. Mateus capítulo 18, versículos do 23 ao 35. Havia um rei que decidiu acertar as contas com seus servos, entre eles um homem que lhe devia 300 toneladas de prata, uma quantia muito difícil de ser quitada. Segundo a lei, nesse caso, ele, sua esposa, filhos e bens deveriam ser leiloados no mercado de escravos. Diante do rei, o devedor implorou por misericórdia. O rei sensibilizou-se com a situação e perdoou-lhe a dívida. Em seguida, a sua audiência com o rei, já perdoado, o homem encontrou um colega que lhe devia 100 moedas de prata. Na mesma hora, o agarrou pelo pescoço furioso e exigiu o pagamento imediato. Tal como ele, instantes anteriores diante do rei, o devedor ajoelhou-se aos seus pés e implorou por uma chance. Irredutível, ele enviou o companheiro para a cadeia, com a recomendação de que fosse solto somente após a quitação da quantia devida. Quando o rei soube disso, o chamou e confrontou sua atitude impiedosa. Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Em seguida, o lançou na prisão até que a dívida fosse saldada. Jesus concluiu dizendo: Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Qual seria a medida do perdão? A base para essa resposta está no quanto recebemos de Deus. Nossa dívida era impagável, por isso Cristo a pagou em nosso lugar. Antes dessa parábola, Jesus havia contado outra, sobre uma dentre 100 ovelhas que se perdera. O pastor empreendeu todo o esforço para recuperá-la e ficou exultante ao resgatá-la.
A medida do perdão é estabelecida pelo amor de Deus por nós. Amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Devemos buscar a reconciliação com dedicação e persistência. Precisamos aprender a perdoar, e o Espírito Santo, nosso Paráclito, nossa luz neste mundo, pode nos auxiliar nessa tarefa. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Isaías capítulo 64, versículo 4. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 9 ao 15. A caridade. Percebemos neste trecho que somente na intimidade com o Espírito Santo conheceremos a verdade de Deus e poderemos ter discernimento para viver e tomar decisões a cada momento de acordo com a sua vontade. Assim, de modo natural, a caridade fará parte do nosso dia a dia, porque a graça abundará em nós. Somos carne, carregamos o peso e os efeitos do pecado original. Enfrentamos durante a nossa existência uma batalha espiritual interna na nossa mente. Orações, ofertas de ação de graças, Eucaristia, leitura da palavra, sacrifícios e confissões são as armas do cristão nesse enfrentamento diário. O exercício da piedade abre espaço para a graça derramada em cada um de nós no batismo e na unção do Espírito Santo, sem os quais nos tornamos reféns de uma visão religiosa mesquinha. Vejamos algumas passagens no Catecismo da Igreja que nos ajudarão a compreender melhor o sentido da caridade cristã. 1829. Os frutos da caridade são a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a prática do bem e a correção fraterna. É benevolente, suscita reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão. A consumação de todas as nossas obras é o amor. É nele que está o fim. É para a conquista dele que corremos. Corremos para lá chegar e, uma vez chegados, é nele que descansamos. 1823. Jesus faz da caridade um mandamento novo, amando os seus até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Manifesta o amor do Pai que ele próprio recebe. E os discípulos, amando-se uns aos outros, imitam o amor de Jesus, amor que eles recebem também em si. É por isso que Jesus diz: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João capítulo 15, versículo 9. E ainda: é este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Quando lemos esses trechos do Catecismo da Igreja, nosso coração pulsa alegre, porque carregamos em nosso interior a chama do amor, alimentada pelo Espírito de Deus.
Vivemos numa sociedade cheia de influências malignas e não podemos nos deixar moldar por outros valores contrários aos estabelecidos por Jesus. Desde o século XVIII, essas influências vêm aumentando. Surgiram novas ideologias, tornamo-nos mais materialistas e menos humanos, egoístas e sem amor, sem compaixão. Hoje, com o funcionamento de tantas mídias sociais, nossa mente é inundada diariamente por um rio de informações. Vemo-nos em dificuldade para distinguir a verdade. Falta-nos tempo para ouvir ou ler, questionar, pesquisar, entender e formar opiniões. Seguimos consentindo com o que recebemos e, sem querer, replicando falsas informações. Refugiamo-nos em nossas ilhas de pensamento, alimentando antagonismos, conflitos políticos, religiosos, sociais, étnicos, culturais e raciais. Muitas vezes somos facilmente manipulados por líderes e por mídias que se beneficiam de ambientes conflituosos e beligerantes. Tudo isso contamina a nossa casa, o espaço familiar e o espaço de trabalho. Hoje, facilmente percebemos uma sociedade polarizada em todos os aspectos da vida, cujo valor firma-se no poder ou no dinheiro. Nosso estilo de vida perpetua a desigualdade e aumenta os conflitos sociais. Precisamos reconhecer as soluções do Deus Amor para uma sociedade mais justa. Nesse contexto, tenhamos em mente que os esforços da Igreja no Brasil, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, só terão resultado consistentes a partir da formação de cidadãos comprometidos com o Evangelho. É preciso evangelizar as crianças e educá-las até os 18 anos. Assim, conhecendo a doutrina, conhecendo a Palavra de Deus e vivendo os sacramentos, formaremos cidadãos cristãos maduros e preenchidos pelo amor de Deus. O amor, chama divina que carregam aqueles que são batizados, pode ser apagado pelas preocupações com a vida, estudos, casamento, profissão, dificuldades financeiras. Nessas situações, aqueles mais sensíveis ainda buscam a Deus. Hoje existe uma oferta imensa de seitas, religiões, pensamentos esotéricos de todo tipo. Muitas vezes é mais fácil criticar a Igreja, formada por homens falíveis, pelos erros cometidos ao longo da história, e isso nos impede de receber a graça da doutrina. Julgamos a Igreja baseados em leituras humanas equivocadas, esquecendo-nos de que, mesmo com tantos erros ao longo da história, a Igreja chegou até aqui. Isso não ocorreu por mérito humano, mas pela ação do Espírito Santo que a conduziu no tempo. São Francisco de Assis, numa época difícil para a Igreja, foi capacitado por Deus para reconduzi-las aos rumos certos. Vale a pena estudar o contexto político e social da época para compreendermos a importância desse santo na história da Igreja. Ele uniu a Igreja com seu exemplo e sua vida. Até hoje, os efeitos de seu trabalho são sentidos, e aprendemos com sua história verdades da doutrina relevantes para o momento. O que pede o momento que estamos vivendo? O Catecismo responde. 1972. A lei nova é chamada Lei do Amor, porque faz agir mais pelo amor infundido pelo Espírito Santo do que pelo temor. Lei da graça, porque confere a força da graça para agir pela fé e pelos sacramentos. Lei de liberdade, porque nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da lei antiga, nos inclina a agir espontaneamente sob o impulso da caridade e, finalmente, nos faz passar da condição do escravo, que ignora o que faz o seu Senhor, para a do amigo de Cristo. Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Jó capítulo 15, versículo 15. Ou ainda para a condição de filho herdeiro. Além dos preceitos, a nova lei comporta também os conselhos evangélicos, que
Além dos preceitos, a nova lei comporta também os conselhos evangélicos, que atestam seu dinamismo e solicitam nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor a Deus e ao próximo. Humanamente, pelo nosso próprio espírito, é impossível conquistar esse estado de vida em Cristo. Unidos com o Espírito Santo, teremos força para seguir os ensinos de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. João capítulo 15, versículos do 4 ao 8. Essa união somente ocorrerá plenamente em nós se houver sincera conversão, busca de Deus com entendimento da palavra, vivência principalmente dos sacramentos da confissão, da Eucaristia, orações diárias do Santo Rosário com Maria, jejuns e sacrifícios para as intenções do Papa e de Maria. Encerro esta primeira parte do livro com um hino ao amor, registrado no livro de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas do homem e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13. Dar a outra face. Nós, católicos e os cristãos, de forma geral, nos confundimos muito a respeito do trecho expresso no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 48, especificamente quanto aos versículos 38 a 48. Vamos reproduzir os versículos de Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. Tendes ouvido o que foi dito,
olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te pedir emprestado. Para compreendermos estes versículos, nos quais Jesus fala em dar a outra face, precisamos entender todo o trecho deste capítulo. Nele, Jesus propõe o amor como forma de prevalecer diante das ofensas, e não a lei que imperava na época da tradição judaica, chamada Lei de Talião. De acordo com essa lei, a resposta deveria ter a mesma proporção da ofensa, olho por olho, dente por dente. Isso nos leva, como cristãos praticantes, a sermos bobinhos e aceitarmos passivamente ofensas e violência, mesmo bullying, em ambientes e situações diversas, como na escola, no convívio social e até no trabalho. Aprendamos com Jesus numa situação real vivida por ele. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Explicou-lhe Jesus: se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? João capítulo 18, versículos do 19 ao 23. Vejam, o próprio Jesus nos ensina o que quis dizer com dar a outra face. Significa mostrar ao seu agressor, por meio do diálogo, o outro lado da questão. Isso vale para qualquer situação de agressões, sejam físicas, verbais ou emocionais. Temos o dever, como cristãos, de reagir, mas com calma, como a reação de Jesus relatada nesse trecho do Evangelho de São João. Então, nós cristãos temos de deixar de ser ovelhinhas diante de situações de agressões. Mas nossas reações não podem ser como as do mundo, nem como era na lei dos judeus, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Temos de nos posicionar com firmeza, com bons argumentos e com a convicção de quem fala a verdade no amor. Tal atitude pode modificar as situações, porque se vamos engolindo sapos, fazemos uma agressão emocional contra nós, que pode produzir outros males, como depressão, crises de pânico, etc. Ao buscarmos cumprir o mandamento de amar ao próximo, não devemos esquecer que esse amor tem a mesma medida do amor a nós mesmos. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Às vezes, por querermos ser bons cristãos, tentamos amar o próximo mais do que a nós mesmos. Aprendermos a dirigir nossas reações nessas condições não é simples. Exige treinamento e domínio interior. Pessoas têm temperamentos diferentes e cada um carrega suas próprias angústias, traumas e defeitos. Porém, se nos colocarmos em permanente estado de conversão, seguindo os ensinamentos de Nossa Senhora em Medjugorje, orações diárias, leitura da palavra, confissões mensais, Eucaristia e jejuns, esse processo de amadurecimento irá nos ajudar, com a ação do Espírito Santo, a nos tornarmos a cada dia melhores. Nunca devemos desanimar da luta contra nossas inclinações advindas do pecado original e de nossa própria natureza. É um projeto para a vida toda. Cairemos muitas vezes, mas como Jesus que caiu com a cruz e se levantou, devemos crer sempre que, se houver disposição de nossa parte, a misericórdia divina agirá a nosso favor. Assim,
Deixemos de achar que, para sermos cristãos, temos de ser ovelhinhas prontas para o abate, bobinhos, porque o próprio São Paulo nos ensina numa passagem: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16.